Olá, queridos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos de volta com 5 minutos de café, palavra e oração. E o tema da semana é Poder de Deus versus Filosofia. Estamos em Atos 17. Eu quero convidar você aí no versículo 15 e ler desse jeito, olha. Os que acompanharam Paulo o levaram até Atenas e depois voltaram a Bereia com instruções para Silas e Timóteo irem ao encontro dele o mais depressa possível. Bem, o que nós temos aqui? Você percebe que o apóstolo Paulo está na Grécia, lá na cidade de Atenas. E Atenas, ou a Grécia, era o berço da filosofia, e diante deste grande homem de Deus, haviam duas correntes filosóficas que tinham uma forte influência tanto na sociedade como também na igreja local. Bem, na Grécia, Paulo, curiosamente, ele foi chamado de tagarela. Talvez, quando você ouve esta expressão tagarela, o que é que você possivelmente pensa? Bem, tagarela é aquela pessoa que fala demais ou que fala muito. Talvez até você tenha chamado alguém de tagarela. O que é interessante nessa expressão é que quando você vai na etimologia da palavra, ou melhor, na origem ou na fonte, na nascente da palavra, a expressão tagarela significa exatamente aqui o que está em Atos 17, o versículo 18, a parte B, eu já vou explicar para você. Mas veja o que está escrito. O que esse tagarela está tentando dizer? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Agora você vai saber por que lá em Atenas, um único lugar, que Paulo foi chamado de tagarela. E o que significa tagarela? Que expressão é essa, tagarela? Bem, a palavra tagarela, ela era usada pelos filósofos, pelas pessoas que se sentiam cultas demais, com a sabedoria e conhecimento acima dos demais. Quando eles chamavam ou quando eles usavam essa expressão tagarelas, a palavra tagarela, ela significa catar ou catador de sementes. Olha o que significa. Tagarela significa catador de sementes. Bem, eles chamavam os pássaros de tagarela. Por quê? Porque eles observavam os pássaros catando sementes aqui e ali, por onde os pássaros aterrizavam, pousavam. Eles então, para se alimentar, ficavam catando as pequenas sementes por onde eles passavam. Bem, a expressão também tagarela, e você vai entender por que Paulo foi chamado de tagarela, o que tem a ver Paulo com os pássaros, mas também era uma expressão que eles chamavam os desocupados, que andavam pelas praças. E eles diziam que esses desocupados, eles andavam pegando, buscando migalhas, assim como os pássaros ficavam catando sementes, alguma coisa para comer. Estas pessoas desocupadas andavam pelas praças ou ágoras, onde os filósofos estavam filosofando, falando acerca de conhecimentos de coisas da vida, e eles pegavam essas migalhas de sabedoria, e eles então saíam dali, iam para outros lugares, aparentando filósofos, e começavam a repetir, a replicar aquelas palavras que eles ouviram dos filósofos. E só que essas pessoas desocupadas pegavam uma informação aqui, ouviam alguma coisa que eles achavam muito interessantes, e eles então juntavam um grupinho e começavam a replicar, a passar, a repassar aquelas informações. Só que da maneira que eles passavam essas informações, aqueles que eles ouviram, dava a entender que eles também eram filósofos, porque pela forma que eles tinham de ostentar aquilo que estavam falando, eles ostentavam todas aquelas falas ali, pareciam filósofos verdadeiros, estavam cheios de pompas. No entanto, eles não assimilavam o que estavam falando.
Por isso, entenda, quando eles viram Paulo ali em Atenas, conversando, falando acerca das coisas de Deus, eles pensaram que Paulo era esse que chamam de tagarela, o catador de sementes, ou melhor, aqueles que pegam informação aqui e vai replicando, retribuindo, repassando, compartilhando, sem saber o que está fazendo, o que está falando, sem assimilar. Só que depois eles vão perceber que Paulo não era isso que eles pensavam, não era esse tipo de tagarela. E é exatamente sobre este assunto que eu quero dividir com você esta semana. Poder de Deus versus filosofia. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, fale com cada um de nós nesta semana sobre este assunto. Em nome de Jesus, amém. Se estas mensagens têm falado no seu coração, curta, comente, compartilhe. E até amanhã, se Deus quiser.